Augusto, tem muita coisa acontecendo, né? Lá no Brasil a gente está tendo essa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Sim. E eu queria começar com um assunto que não é fácil, ó. Eu já vou perguntar, porque as pessoas, eu acho que muita gente se perguntando onde está Deus quando acontece uma tragédia dessa. Claro, o pessoal. É óbvio, né? No mesmo lugar que sempre esteve, na imaginação humana. Ou seja, ele não existe na realidade. Tudo isso não passa de pura invenção dos seres humanos, tá? Deus não existe. Tá? Ele existe somente na imaginação. Por esse motivo que ele não apareceu no Rio Grande do Sul, não salvou ninguém. Você não viu anjo, santo, orixá, não viu nada lá para salvar as pessoas, para evitar a tragédia. No desespero, falando, pô, como Deus permite? Eu acho que é uma questão que várias vezes já abordaram você sobre isso, né? Já falaram sobre isso. Olha, Já falaram sobre isso, aí vem o malabarismo, né? Vamos ver como é que é o malabarismo aqui. Deve ser uma resposta fácil não, também. não é. Em primeiro lugar, qualquer resposta que a gente vai dar, a gente tem que evitar tripudiar do sofrimento alheio. Sim. A gente tem que respeitar, chorar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que chorar com os que choram. E há motivo para lágrimas. Quando a gente vê os quadros de destruição, de sofrimento, de perda, não só de material, mas de vidas também, tudo que aconteceu, o coração da gente tem que ter essa reação de contrição, de tristeza e de empatia. Por outro lado, a gente não pode deixar esse sentimento, que é um sentimento correto, nos levar a deixar de perceber a realidade por detrás desse tipo de tragédia. Qual é a realidade por trás desse tipo de tragédia? Vamos ver aqui, hein, galera. A Bíblia nos diz que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no mundo. E com o mal, aquilo que lá está em Gênesis capítulo 3:15. Como assim? Com o pecado de Adão e Eva, o mal entrou no mundo? Mas se não havia mal no mundo, o que era a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal? Eu não entendi. Tem uma árvore lá, do conhecimento do que é bom e do que é mal. Se não existia o mal, então como que eles poderiam fazer a distinção? Eles iriam se tornar conhecedores. Conhecedores do que é bom e do que é mal. Não que o mal iria entrar, que o mal ia existir a partir dali. Não, não tem isso ali. Que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus tinha avisado, no dia que você me desobedecer, a morte vai entrar. Então... Mas se é dito para eles que a morte vai entrar depois que eles pecarem, e é dito lá, no dia que dela comeres, morrendo morrerás, certamente morrerás, então como é que eles poderiam saber o que isso significa? É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, ó, no dia que você comer dessa fruta, chuforolas. Aí você fala, caralho, o quê? No dia que você comer, certamente chuforolas. Aí você fala, caralho, que porra é essa? Tomou o remédio? Você tá bem? Né? Entendeu? Não faz sentido. Então eles teriam que saber o que é a morte para aquilo ali, para aquela conversa fazer sentido para eles. A não ser que você fale, Antônio, tudo isso é alegórico, eu concordo com vocês, ateu, tudo isso aqui é invenção, tudo isso aqui é imaginário, né? E essa questão ali é só o autor descrevendo a situação. Aí beleza, agora falar que faz sentido uma cobra falante e um ser imaginário ter a conversa com um homem pó e uma mulher costela, aí não faz sentido, né? A partir daquele momento, esse é o entendimento bíblico que nós trazemos para o assunto. Antes disso não havia morte? Não, esse é o seu entendimento, não é o entendimento bíblico. É o que você interpreta disso aí. Nada. E não havia sofrimento? Nada. Depois... Então, se não havia morte e não havia sofrimento, como é que eles poderiam saber das consequências a qual foi falada? Olha, não, Deus disse pra gente que se a gente comer do fruto, a gente vai chuforolas. Entendeu? O que é isso, chuforola? Sei lá, ele falou que vai acontecer. A cobra ainda fala, ó. A cobra fala, né? Ai, meu irmão, vamos lá. A cobra ainda fala, olha, no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar conhecedores do que é bom e do que é mal. E é isso que é dito. Né? No capítulo 3, por exemplo, é dito, ó, agora que o homem comeu do fruto
da árvore do bem e do mal, agora se tornou como um de nós. Nós quem? Os outros deuses, que aquilo ali é um panteão politeísta, é uma tradição politeísta, tá? Conhecedores do que é bom e do que é mal. Aí expulsaram eles do jardim mágico. Colocaram a espada de fogo flutuante, estilo RPG, né? Tem nada disso aí. Então, senão não faria sentido. A cobra falar isso, né? Que não morrerá, e se não tinha morte, se eles não sabiam o que era isso, o que era uma consequência. Então, você está falando que Deus planejou algo para crianças inocentes. Então, seria injusto punir Adão e Eva, porque eles seriam como crianças inocentes. Eles não saberiam do que estão fazendo. Porque a partir do momento que você chega para uma criança e fala, filho, não come o bombom, esse bombom suculento que está ali na mesa, porque senão no dia que você comer chuforolas, aí teu filho vai comer. A terra foi amaldiçoada e ela foi castigada. Amaldiçoada por quem? Por Deus. Então, se existe tragédia na visão do mito bíblico, da interpretação do Nicodemos, a culpa é de Deus. Por conta de Adão, que era o representante de Deus na terra. E todas essas catástrofes que a gente percebe, não só essa tragédia, mas outras que a gente vê no mundo inteiro, são os estertores de um mundo agonizante debaixo do juízo de Deus por conta do que aconteceu. Não é porra nenhuma. Essas coisas que acontecem aí de terremoto, furacão, enchente, essas coisas, sempre aconteceram na humanidade, tá, galera? Sempre houve isso. Não existe um dia na Terra que não aconteceu isso. Só que a consequência climática vem se agravando no último século por causa que o ser humano, desde a Revolução Industrial, vem jogando toneladas e toneladas de dióxido de carbono, de metano e outros gases de efeito estufa na atmosfera, elevando o nível de energia dos oceanos, da temperatura do planeta. E aí as tempestades, né, o derretimento das calotas polares, etc., vão se intensificando, os ventos vão se intensificando porque tem que dispersar mais energia. Logo, o quê? Tragédias como essa do Rio Grande do Sul vão se intensificar. Não é que nunca ocorreram, não é que não vai ocorrer, é que elas vão ficar mais frequentes, mais fortes, trazer mais danos, né? Então, aí tem uma responsabilidade da consequência humana, dessa quantidade absurda de energia que nós jogamos no planeta todos os dias, né? De castigos temporais. A gente pode pensar, mas Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia, mas ele vai te condenar mesmo assim e foda-se. É a misericórdia de Deus, entendeu? Ele é misericordioso, mas se tem bebê ali, afoga o bebê também, né? Deixa o pai abusar do bebê e que se foda. A misericórdia de Deus é essa. Entendeu? Faz sentido isso? Não. Mas fazer o quê? Sendo justo, sendo reto, ele não pode deixar de cumprir o que ele disse. No dia que você pecar, você vai morrer e a maldição vai entrar na terra. Isso foi dito a Adão. E o que a gente vê... Então ele falou lá pro homem barro, né? O seguinte, né? Ó, chuforolas, eu disse. Chuforolas e você não cumpriu. Ué, mas eu falei, ó. No dia que você morrer, chuforolas. Mas Deus, que porra é essa? Ué, chuforolas. Você não sabia não o que era chuforolas? Tá aí agora, tô se fudendo aí. É exatamente isso aí. São as dores de parto de um mundo que está prestes a produzir uma nova realidade com a vida. Preste, ó. Mais de 3.000 anos o povo inventando essa ladainha aí, né? Inventando essas histórias para boi dormir e tá prestes a, né? Vai estar para acontecer. Depois que seu tataraneto morrer, depois que seu tataraneto morrer, talvez aconteça aí que ele tá falando. Vinda de Jesus, que depois de ter feito o que ele fez na cruz pelos nossos pecados, ele virá para... Ué, mas se ele morreu na cruz pelos nossos pecados e levou as dores do mundo na cruz com ele, então por que a humanidade ainda tá pagando? Foi pegadinha do malandro isso aí? Porque lá no Rio Grande do Sul tem uma porrada de cristão, né? Uma porrada de gente que acredita em Jesus. Aí você está falando que Jesus morreu na cruz para os nossos pecados, mas as dores do mundo continuam? O pecado ainda traz consequência? Tá vendo como é que não faz sentido? Eu sei que não existe essa parada de pecado, eu sei que Jesus não existiu, mas para quem acredita, olha aí, você que é cristão, você que acredita nessa ladainha, não faz o menor sentido. Jesus morreu na cruz.
Tem um monte de gente que acredita nele. E essas pessoas estão sofrendo, estão se fudendo ainda. Ai, Antônio, é pra pós-vida, né? Ah, meu irmão, pós-vida você bota um monte de coisa, né? Pro pós-vida, por que estão acumulando tesouro aqui na terra, né? O Augusto Nicodemos aí muito bem vestido, com roupa cara, relógio deve ser caro também, né? Né, Augusto Nicodemos? Tá acumulando aí na terra, né? Por que não dá aos pobres aqui? Aí nessa hora ninguém é cristão, né? Para transformar esse mundo num mundo novo. Então, onde não vai ter nada disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê e se fica triste com tudo isso. Tem uma revolta, não tem como não ter revolta. Mas essa revolta, ela não. Não, muito bem, Vilela. O crente olha isso, né? Fala, pô, me dediquei tanto na igreja, fui todo domingo, orei tanto a Deus, pedi tanta proteção, agora perdi aí meus filhos, perdi meus parentes, perdi meus móveis, né? Minha cidade toda destruída. É o Deus de amor, né? É o Deus de justiça. Não pode ser contra Deus, porque não existe ninguém. Porque o pessoal diz. A revolta não pode ser contra Deus, porque Deus não existe para você se revoltar contra ele, né? Você pode se revoltar, por exemplo, contra os líderes religiosos que te enganaram a vida inteira, né? E pegaram lá seu dízimo, suas ofertas que você poderia ter investido em você, investido em sua família, né? Você poderia se revoltar contra a galera da pseudagem aí, né? Assim, por que Deus permite tanta gente inocente sofrendo? A verdade é que não tem inocente diante de Deus. Porra, não tem inocente. Porra. A raça humana toda é pecadora diante de Deus. Então, entenderam? Então uma criancinha que é violentada, que é abusada e morre, isso aí não é inocente pra Deus não, é pecador. Então ela pode ser abusada, violentada e ser assassinada. Né? Uma família inteira que é levada por uma enchente, que perde tudo na enchente, perde todos os seus familiares, a pessoa que perde tudo isso, não é inocente não, tá no pecado, tá? Mas e a morte de Jesus, não foi para tirar o pecado do mundo? Mas aí não, né? Aí não, né, meu corego? Aí... Então Jesus morreu à toa? Morreu à toa. Entendeu? Cara, uns pensamentos contraditórios que não dá pra entender, galera. Se Deus decidisse hoje exterminar numa catástrofe mundial a raça humana toda, ele estaria sendo justo. Ele não estaria sendo... Entenderam? Se Deus quisesse hoje destruir toda a humanidade, ele seria justo. Olha a doença mental dos caras aí, meu irmão. Deus seria justo por exterminar pessoas inocentes, cara. Seres humanos, bebês, crianças. A cabeça dos crentes é isso aí, meu irmão. Não de todos, né? Tô falando desses tipo aí. Injusto, mas ele estaria sendo justo. A misericórdia dele é que impede que seja pior, Rogério, que seja pior do que isso aí. Então, são esses sentimentos que a gente... É como se fosse, tipo assim, um moleque que tem uma fazenda de formiga, né? Aí ele pega o maçarico, queima umas 3, 4 lá. Tô queimando aqui queima as formigas lá, as formiguinhas, né? Morre lá. E depois ele fala assim, ó. Se eu quisesse, eu matava o formigueiro de formiga toda, né? Eu exterminava tudo, botava aqui um tubo aqui com veneno, matava todo mundo. Mato sendo misericordioso, tô só queimando algumas aqui, ó. Né? Aí é foda, né? Complicado, né? A gente precisa ter. E tem mais uma coisa que eu vou dizer depois de você falar, porque eu sei que você ia dizer. A minha dúvida era isso. Quando teve essa queda de Adão e Eva, se já estava programado a nossa remissão com o Cordeiro, que seria Jesus na cruz. Desde da queda já existia um plano de redenção ou não? Desde antes da fundação do mundo. É dito lá em Apocalipse. O Cordeiro ele já tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. Sim. Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós... Ou seja, se tem crianças aí que são abusadas por líderes religiosos dentro da igreja, já faz parte do plano de Deus, tá? E a sua oração não serve a porra nenhuma. Você acha que sua oração vai mudar os planos de Deus? Você acha que lá no Rio Grande do Sul não tinha um monte de gente orando pra chuva não destruir suas casas, pra não matar a família? Então, pensa aí, ó. Nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem, levanta questões como a origem do mal, por que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus... Não, a origem do mal na Bíblia é do próprio Deus. Deuteronômio 32, 39. É ele quem mata e é ele quem fere. Se você pegar lá no Isaías 45, 7, é ele quem cria o bem, né? O Tov, e é ele quem cria o mal, o Ra. Então não tem essa parada.
de que, não, a origem do mal do ser humano. Não. A origem do mal é do próprio Deus, não é de capeta, demônio, Lúcifer, esquece isso. É o próprio Deus quem pratica o mal. Ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Nossa, ele é sábio, justo, bondoso, generoso. E aí tem um monte de criança passando fome, um monte de criança sendo violentada, um monte de idoso abandonado, né? Um monte de pessoas inocentes sendo assassinadas. Isso aí é ser justo e ser bondoso, né? Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Se ele existisse e esse foi o mundo que ele criou, esse mundo é um mundo injusto. Esse é um mundo injusto. Você acha que é justo esse mundo? É um mundo injusto. Então, se ele existisse, ele seria injusto. Como ele não existe, nós sabemos que o mundo é assim, né? O mundo é um local injusto e nós temos que lutar para torná-lo um lugar mais justo, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Como, por exemplo, houve a tragédia, né? Logo, todos os seres humanos, não tem Deus, não tem Jesus, não tem nada aqui, os seres humanos foram lá como voluntários ajudar as pessoas. Os seres humanos foram lá fazer doações, comprar alimento, pessoas mandaram dinheiro, fizeram ações e não orações para ajudar o outro ser humano. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido. Olha o plano do cara, né? O plano do cara ao invés de fazer já o mundo sem dor, sem sofrimento, já que o final da história é um local sem dor e sofrimento, então, teoricamente, seria possível, né? Fazer um cenário de mundo, fazer um mundo onde não houvesse dor e sofrimento desnecessário. Então, existe essa possibilidade. Mas ele está fazendo esses jogos mortais, né? Todo esse pesadelo, toda essa dor e sofrimento, para no final ele ser adorado. Então, você vê que Deus é um narcisista, é um déspota, ele gosta de ver a dor e sofrimento dos seres vivos, é como se fosse um grande Big Brother para ele, para no final ele ser bajulado. Ele tem uma carência divina. Deus é carente. Ou seja, mais uma vez, isso mostra pra gente que esse Deus não existe. É um Deus que é contingente, não um Deus metafisicamente necessário. É um Deus que não tem suas potencialidades resolvidas, né? Não, ele tem ali coisas a serem acrescentadas à sua natureza. E uma delas é preencher esse vazio, essa carência que ele sente. Definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar. E Deus... Como que o mal não vai retornar se o mal é feito pelo próprio Deus? Deus, ele tem o poder de extrair o mal que ele mesmo criou. Se ele tem o poder de tirar da sua natureza o mal que ele mesmo criou, assim como ele criou o bem, segundo a Bíblia, logo, por que ele já não fez isso desde o princípio? Tudo, você está falando, tudo é determinado por Deus. Se tudo é determinado por Deus, logo o bem e o mal também é determinado por ele, porque ele que criou o bem e o mal. Então por que ele já não tira o mal do mundo? Não tem essa parada de que o mal não retorne. Você agradecer a Deus por ele não estar te causando o mal que ele criou, é que nem você agradecer ao banco que te cobrou uma fatura indevida, né? E depois o banco retirou aquela fatura indevida, né? Não falou assim, não, olha, foi um erro aqui, né? E você fala assim, muito obrigado, banco, por vocês não terem me cobrado algo que eu que eu não comprei, cara, que eu não usei, que eu não pedi, entendeu? É uma coisa de louco. Faz sentido algum isso aí pra você? Não faz, né? Tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Qual o plano e propósito de Deus? Que as pessoas sejam abusadas sexualmente, que sejam assassinadas brutalmente, que crianças recebam bomba na cabeça nas guerras, que as pessoas morram em pestes que dizimam centenas de bilhões ao longo da história humana. Qual o plano de Deus para isso? O que pode haver de tão bom que justifique todas essas coisas absurdas? Pensa aí, qualquer coisa, e comenta aqui pra mim. Qualquer coisa boa que justifique uma criança ser violentada e assassinada. Qualquer coisa. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado. É óbvio, tragédias acontecem. O mundo não tem Deus, né? O mundo é um local onde tem as injustiças, tem os fenômenos naturais que são amorais.
um furacão, um terremoto, uma tsunami, uma enchente, ela não tá nem sabe da existência do ser humano. Essas coisas acontecem, são coisas inanimadas, são coisas que não têm consciência. Agora, se você está falando que existe uma consciência por trás daquilo ali, você tem um agente causador. Esse agente causador na mitologia bíblica é o próprio Deus. Né? Aí é complicado. Aí você está falando de um Deus que ele é tirano. Um Deus que ele é maligno, que ele é perverso. Desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são penas temporais. Então, olha só. Então você vai ter criaturas finitas, né, como eu e você, que você pode ser castigado eternamente num lago de fogo, né? Por exemplo, sofrer por toda a eternidade, porque, por exemplo, você não acreditou em Deus. E aí, aqui para quem acredita nesse mito, fica essa tortura psicológica. Eu sou ateu, não acredito nessas porra. Então, para mim, indiferente. O cara fica, Deus vai pesar a mão em você, né? Deus vai pegar a balança e vai pesar a mão. Ou então, falando que Deus vai te castigar com fogo. Pra mim, caguei pra isso. Eu sou ateu, não acredito nisso. É a mesma coisa que você fala assim, ó. Antônio, Papai Noel não vai te trazer presente esse ano. Como? Papai Noel não vai te trazer presente esse ano. Entendeu? Pra mim é a mesma coisa. Não funciona. Não funciona. A única questão que você tem que pensar aí é que isso, quando é dito para pessoas que acreditam, causa transtorno psicológico, causa medo, pânico. Muitas pessoas podem cometer, né, vocês sabem o que, né? Por causa desse tipo de pensamento, por causa desse tipo de imputação. Agora, eu preciso, se a gente tem um tempinho ainda para ficar nesse tópico, eu queria dizer uma coisa muito importante. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus. O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse, vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Eu tenho ouvido... Esse é o Jesus de amor, hein, galera? Esse aí é o Jesus de paz, de amor, cuticute. Olha só, isso aí que ele tá falando é Lucas 13, galera. Antes disso, ali estava falando que Pilatos pegou os judeus e misturou o sangue deles, né, com o sangue das oferendas para Deus. E Jesus estava meio que dando uma lição em cima disso aí também. Ou seja, você tem aqui um Jesus pró-Roma, ensinando que se vocês não se arrependerem, ou seja, se vocês não obedecerem a Roma, porque eles já estavam adorando a Deus. O contexto ali eles estavam fazendo oferendas e orações a Deus. E aí veio Pilatos e exterminou eles. E se eles não se arrependerem, se você ler isso com ótica espiritual, você nunca vai entender. Você tem que entender o contexto da época, que a gente explica aqui nos vídeos aqui. Ali é um Jesus pró-Roma, né? Aquele Jesus do dai a César que é de César, é o Jesus que chega pro centurião e fala que ele é o cara de maior fé em toda Jerusalém. É o Jesus falando que se eles não se arrependerem, se você pegar o livro de Flávio Joséfo, o arrependimento era servir a Roma, era não se voltar contra Tito Flávio, não se voltar contra os romanos. Isso é o se arrepender no contexto ali, tá? Mas aí você vê, né? É o Jesus de amor, é o Jesus de paz, que fala que se não se arrepender, você vai sofrer do mesmo jeito. Qual a diferença para o Deus sanguinário da Bíblia hebraica? Nenhuma. É o Jesus, e é esse cara aí que condena todo mundo a dor e sofrimento eterno. E é ele que fala que não veio trazer paz ao território, sim espada, ou seja, guerra. Então Jesus de amor é esse aí, né? Infelizmente, eu quando estava dirigindo para cá, eu vim escutando um vídeo que me mandaram de um pastor dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque o Rio Grande do Sul é o estado mais envolvido com feitiçaria, com terreno de umbanda, quimbanda, espiritismo. A proporção e é verdade, estatisticamente falando, a maior concentração do espiritismo, baixo espiritismo, é lá no Rio Grande do Sul. E o pastor dizendo que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul por conta disso. Então eu acho isso eu acho cruel. Porque não é verdade, porque somos todos, diante de Deus, pecadores, Rogério. Isso aí não é cruel não, né?
Essa parada aí que falam aí que o Rio Grande do Sul tem ateu, o Rio Grande do Sul tem... Eles falam macumbeiro, né? Eles falam tem macumbeiro, o Rio Grande do Sul tem espírita. Isso é de uma pseudagem, galera, de uma crueldade sem tamanho, né? Sem tamanho. E tem muita gente aí que também fala que o Rio Grande do Sul é cheio de cristão evangélico. E aí? Entende como que ficar falando essas paradas aí não faz sentido? Outra coisa. Então Deus, ele tá matando, Deus, ele tá punindo e matando bebês, destruindo famílias inteiras, dando um prejuízo de bilhões e bilhões a um estado, porque existem pessoas ali de outro credo, né? De outra religião. É esse o conceito, né? Então por que os países ateus são os países mais prósperos do mundo? Muitos deles não têm terremoto, muitos deles não têm furacões, não têm acidentes naturais, como nós vemos em países cristãos, por exemplo, cara. Isso aí não faz sentido. São países com melhor IDH. É um pensamento absurdo, cara. Você pensar então que seu Deus é um Deus cruel, um Deus do mal que mata inocente. Aí tem lá um monte de bandido que sobreviveu à enchente, um monte de bandido lá que poderia ter morrido, né? Não morreram. Aí o que os caras estão fazendo? Estão pegando as casas das pessoas, abusando das pessoas, trocando tiro, matando pessoas, né? Assassinando. Essas pessoas não morreram, continuaram vivas. Então Deus matou bebês, matou mulheres, matou inocentes e deixou um monte de bandido vivo. Complicado, hein? Complicado, hein, meu corego? Todos nós, cada um de nós. Então, não podemos dizer, por um lado, que há inocentes, mas também nós não podemos dizer que essas tragédias são porque... É a mesma coisa de a Alemanha ser amaldiçoada para o resto dos tempos por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Não é assim que funciona, né? Não. Aí a gente tem uma contradição, né? Você vê que o Nicolas falou, exatamente. Então, faz sentido nós sermos amaldiçoados e sermos culpados por algo que Adão e Eva fizeram? Se a Alemanha, vocês concordam comigo pela lógica, que não faz sentido a Alemanha pagar pelos crimes dos nazistas até hoje, e eu concordo totalmente com isso, também não faz sentido os seres humanos serem pecadores por causa de Adão e Eva. Por que para um faz sentido e para o outro não? Entende que não tem lógica o raciocínio deles? É conveniente. Ou seja, quando é para Adão e Eva, quando é para a humanidade, isso aí a gente está pagando pelo pecado de Adão e Eva, os personagens fictícios, né, que comeram da fruta proibida, as chufurolas, né, que Deus falou lá. Então, o que acontece? Já para a questão da Alemanha nazista, já não faz sentido. Entendeu como é que é freestyle? Como é que é conveniente? Como que você muda a regra da lógica do jogo conforme a conveniência? Isso é freestyle, galera. Não. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por um lado, a gente tem que se compadecer. Por outro, saber que Deus, ele não está sendo injusto. Deus, lembrar que nós somos uma raça debaixo da condenação de Deus por conta dos nossos pecados. E não... Uma pessoa que morre sem ter feito nada, no caso de uma criança, no caso de um bebê, é punida, né? Uma pessoa que é punida por uma coisa que ela não fez, isso é injustiça. Se Deus está punindo pessoas que não cometeram nada de errado, logo ele está sendo injusto. É lógica. Se você subverter a lógica, beleza. Agora, se você for fazer dentro de um raciocínio lógico, de um raciocínio estruturado, isso é injustiça. Condenar os rio-grandenses e o pessoal lá do sul como sendo piores do que os outros, porque aquela tragédia aconteceu. E essa soberania de Deus quer dizer que o que acontece porque ele permite ou ele age para acontecer essas coisas? Não, ele acontece não é nem porque ele permite, acontece porque ele decretou. A Bíblia fala de Deus como se fosse um soberano Senhor que governa por decreto. Isso aí é verdade. Se você pegar a Bíblia, Deus, você tem como na Bíblia fazer um debate ali entre calvinista e arminiano, porque a Bíblia tem contradição, são feitas por autores diferentes. Eu sou ateu, né? Eu não tenho nada a ver com essa briga dos crentes aí, eu sei que tem contradição na Bíblia, eu sei que tem autores diferentes, escritos em épocas diferentes, então, pelas visões de mundo, a cosmovisão de mundo diferente, tem as contradições, né? Mas você consegue defender duas coisas. Só que
a maior quantidade de coisas na Bíblia é da soberania de Deus. É o Deus que faz o bem, que faz o mal. Que faz não, que ele cria mesmo, né? É o Deus que ele que faz o cego, o surdo e o mudo. É o Deus que faz as calamidades se abaterem. Ele que controla os exércitos para destruir. É um Deus do mal, é um Deus maligno. É um Deus que já determinou tudo. Que já sabe o futuro das coisas que vai acontecer. Que já está determinado, já está na mão de Deus. Deus já controla até o fio de cabelo das pessoas. Até os fios de cabelo está contado. Então é um Deus que fere, é um Deus que mata, é um Deus que enriquece, que empobrece. Tudo isso aí está na Bíblia. Então, saiba que se você acredita nessa mitologia, você está adorando um Deus maligno. É um Deus que manda espíritos de mentira. É um Deus que entra nas pessoas para poder controlar as pessoas e mudar o seu humor. É um Deus que já decretou tudo. Deus determina, na eternidade, ele determinou tudo o que haveria de acontecer. Como o próprio Jesus Cristo disse, não cai um passarinho no chão que não seja a vontade do meu Pai que está nos céus. De uma maneira que a gente não entende, Rogério, porque nós estamos falando... Ou seja, se tem crianças que são abusadas dentro das igrejas, isso aí já está determinado, né? É Deus que já determinou que o padre iria abusar da criança, né? Aí muita gente fala, não, Antônio, isso aí não. Ué, acabou de falar, né? Se não cai um passarinho que já não seja determinado por Deus, imagina essas outras coisas aí. Aqui de um ser que é totalmente outro. Ele é diferente de nós, ele é acima de nós, ele é eterno, onisciente, onipresente, Deus é totalmente diferente mesmo. Ele é inexistente. Ele não existe. Nós existimos. Nós somos superiores a esse Deus por isso. E potente. E nós somos criaturas. A gente não consegue. Mas Deus, ele é de tal maneira que ele conseguiu, na eternidade, decretar tudo o que existe, sem que ele seja o autor do pecado e sem tirar a sua responsabilidade e a minha. Como é que... Caralho. Caralho, mano. Calma aí. É tipo um programador que ele coloca os códigos no robô pro robô sair na rua e matar as pessoas. Só que a culpa vai ser do robô e não dele. Tu entende isso? Presta atenção. Se eu fizer um robô hoje, colocar as instruções para ele ir na rua matar as pessoas, o robô vai pra cadeia ou vou ser eu que vou pra cadeia? Quem vai ser o culpado? Sou eu, né? Na lógica dos caras, não. Na lógica dos caras, Deus programa você, né? Ele faz os vasos de desonra, ele faz o assolador, ele faz o pecador, ele faz tudo isso. Aí a pessoa vai lá, executa a ordem, a instrução programada de Deus, mata, rouba, faz um monte de coisa, e ela que é culpada e não Deus. E isso é justo, e não injusto, entendeu? Então as pessoas que vão para o inferno já estão programadas a ir para o inferno. As pessoas que vão para o céu, segundo o mito bíblico, já estão programadas para ir para o céu. E aí, essas pessoas que foram condenadas, é justo que elas sofram por toda a eternidade. Você entende que isso não faz o menor sentido? Mas na cabeça dos caras faz. E você tem que dar dízimos e ofertas, que não era nada de dinheiro, que nem diz a Bíblia, né? Para esses caras aí. Aí é complicado, né? É que ele faz isso? Eu não sei. Porque a Bíblia não diz. Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Nem os caras entendem, velho. Nem os caras entendem. Sabe que esse cara aí estudou a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, e ele não sabe. Por quê? Porque não faz sentido. Isso não tem lógica. Se ele é soberano e decide tudo, então eu não tenho livre-arbítrio total. A culpa não é minha, a culpa é sempre dele. Porque ele determinou que aquele cara fosse assassino, que esse fosse a vítima. Que aquele cara morresse atropelado e esse fosse o cara que atropela. Como que funciona isso? Pois é. Perfeito! Perfeito, Vilela. Parabéns. Parabéns, meu querido. É exatamente isso. Se ele já determinou que um ia ser o atropelador e o outro atropelado, que culpa tem? Ninguém tem culpa de nada. Entendeu? Cara, é uma parada que só faz sentido na cabeça de líder religioso
que quer tirar o dinheiro das ovelhas, né? Quer pegar dízimo e oferta. Porque, cara, pra ninguém isso faz sentido. Pra ninguém isso tem a menor razoabilidade. É isso que as pessoas não entendem, e quando tentam resolver esse aparente paradoxo, Parece um paradoxo. eles acabam caindo em erros antigos. Tá. Como... É uma discussão. Aparente paradoxo não. É um paradoxo. Não é um aparente paradoxo. É um paradoxo. Antiga. Então, por exemplo, se você disser que Deus... se você disser que Deus não é soberano, e que para que o homem seja totalmente responsável, Tá. então isso significa que quem governa o mundo, quem governa as coisas, são as decisões humanas. Mas é isso. Na realidade é isso. O que controla o mundo? Os eventos naturais que nós não podemos controlar, né? Que são coisas assim que estão fora do nosso controle. E as nossas ações humanas. As nossas ações como sociedade, essas coisas assim. É o que a gente governa o mundo, né? Uma pequena porcentagem faz parte aí das ações humanas, outra da nossa biologia, outra das questões aí de catástrofes naturais, etc, etc, etc. Não tem Deus aí? Não. Se você encaixar Deus aí, cria o paradoxo. E Deus, nesse caso, você não pode nem apelar para ele. Porque se você disser, Deus, por favor, me tira dessa doença que eu estou passando aqui, Deus vai dizer, te vira, é problema teu. Né? Mas é exatamente isso que acontece. Na pandemia, um monte de gente pedindo para não morrer, ficavam entubadas lá e morriam. E cristãos, padres, pastores, né, nessa situação aí, que faleceram após meses lá orando, entubados, morreram. Mesma coisa na tragédia, um monte de cristão orando, pedindo proteção a Deus, a casa toda destruída, a família toda devastada. Entende? Na realidade, não existe Deus. Você pode orar, pode pedir, e se tudo já está decretado por Deus, a oração é inútil. Se Deus já fez um plano, se Deus já predeterminou tudo, se você orar ou não, não faz diferença, porque o plano de Deus já está predeterminado. É uma religião sem lógica, é uma crença que não faz sentido, é uma crença paradoxal. Só vai acreditar quem for manipulado. Eu não quero me meter nessas coisas. E eu posso orar para a cura. Pode orar para a cura, não é? Mas Deus... Pode orar para a cura. Mas se ele já determinou, a oração é indiferente. Entendeu? Deus vai, se ele não é o Senhor absoluto de todas as coisas, ele não tem controle dos acontecimentos. Então ele não tem como mexer nos pauzinhos para você ficar curado. Então ele tem que ser soberano para poder responder orações, para poder escutar o sofrimento. Então, é isso que as... Mas como? Se ele já determinou algo, logo ele já sabia que alguém ia orar e alguém que não ia orar, né? Então a oração não faz sentido. Se não está determinado, ele pode mudar os planos dele. Ou o plano dele não é perfeito, né? Ao ponto de ser mudado, né? Dele poder mudar o plano dele. Aí, tu vê como é que fica confuso as coisas? Como é que não faz sentido? Então Deus, ele decretou um plano dele, já sabe tudo que vai acontecer, tudo ele já determinou. Mas ele pode chegar no meio do caminho e falar, Joãozinho tá com a irmã com leucemia, né? Vou mexer os pauzinhos aqui. Vamos lá, Isabel, tá curada agora. Aí, e as criancinhas que também os pais oraram, os irmãos oraram, as pessoas oraram e morreram. Aí é vontade de Deus, né? Agora tá comigo no paraíso, né, Antônio? Tem desculpa pra tudo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Primeiro, elas querem negar a soberania de Deus. Aí o resultado é que o Deus da Bíblia vira o Deus verdadeiro, vira um deusinho que serve apenas para atender nossos desejos. Outra tentativa é anular a responsabilidade humana. Aí faz de Deus um déspota que não dá, que é injusto e uma série de outras coisas. E que a gente somos bonecos na mão dele, não é? Porra, mas foi você que acabou de falar isso. Mas foi você que acabou de falar isso. Você que acabou de falar que Deus é soberano, que tudo já está determinado, que Deus que está punindo, que Deus que faz isso por causa do pecado humano, né? Que Deus é soberano. Então Deus é um déspota e tudo que acontece de ruim, segundo a sua mitologia, é culpa dele. O ser humano não tem culpa disso.
Agora, numa cosmovisão de mundo onde Deus não exista, aí sim vai ter os fatores naturais e os fatores humanos. No mundo onde a sua crença fosse verdadeira, tudo seria culpa de Deus. Você entende, cara? Os caras, eles se perdem no próprio raciocínio. Os caras, eles estão em duplo pensar. Não digo nem o Vilela, porque o Vilela ele tá sabendo contrapor, né? Tá sabendo fazer as perguntas ali. Mas você vê, o Nicodemo ele tá em duplo pensar. Uma hora, né, é ação humana, outra hora é ação de Deus. Não faz sentido. A verdade, olha aqui, o que eu vou dizer é isso que o pessoal acha difícil entender. A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece, é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Não pode. Se antes da pessoa nascer, como diz em Romanos 9, né, que a criança antes de nascer já tinha sido determinado, logo ela não tem culpa. Se antes de nascer eu já estou decretado que eu vou ser um vilão, que eu vou ser um assassino, logo eu não tenho culpa. Eu não tive escolha. Você entende que não faz sentido? Então eu não posso ser responsabilizado. É como um programador que já determinou o que eu vou fazer, minhas ações. Então não tem como ter culpa por isso. É como se falar que um robô é culpado por seguir a programação do ser humano. Cara, não faz sentido o raciocínio desses caras. Pensa num trilho de trem. Tá. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Que é uma ilusão. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se... Então, mas segundo a sua lógica, o trilho do ser humano, ele quando estiver na direção de uma pedra, foi Deus que colocou aquele trilho para ir na direção da pedra. O trilho do ser humano que estiver na direção de um abismo, foi Deus que colocou o trilho para ir para o abismo. O trilho do ser humano que está indo para uma cadeia, por exemplo, foi Deus que colocou aquele trilho para ir para a cadeia. Entende? Que não faz sentido a sua lógica? Não faz. Não tem a menor coerência esse exemplo, essas coisas aí que você está falando, cara. E a responsabilidade humana. Eles não se tocam. Pelo menos não desse lado de cá. Caminham paralelos e um precisa do outro. Deixa eu te dar outra ilustração, que quem deu foi meu sogro. Ele diz assim, você imagina uma rua bem larga, uma porta aberta, em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite. A maioria lá no Rio Grande do Sul era cristã, né? Majoritariamente cristã, e rezavam para Deus, rezavam para Jesus, né? A consequência foi o quê? Mais de 80% do estado inundado, centenas de pessoas mortas, outras centenas desaparecidas. E aí? A minha decisão. Certo. Eu passo por ali, várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, você diz, é para mim. Aí você, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. E aí, quem o Pai não trouxe se fudeu, não é isso? E aí a culpa é da pessoa? Tá entendendo, cara? É um duplo pensar assim, monstruoso, cara. É uma parada que eu não sei como que crente vê lógica nisso, cara. Como que se você colocar o tico e o teco aí do seu cérebro pra funcionar, cara, você vai ver o malabarismo mental que é essa religião. O sofisma, no sentido pejorativo da palavra, que esses argumentos religiosos, cara. Que são esses argumentos religiosos. É uma coisa de louco, cara. Olha só, o malabarismo, o freestyle que o cara tá falando. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz,
Tava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde. Aí me confunde. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não tem solução. Eu não sei explicar esse mistério para você. A gente tem convivido com esse mistério durante séculos. É a mesma coisa do mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas 3 pessoas. Mesma coisa a natureza de Cristo. Cristo é Deus e Cristo é homem. Como é que pode ser isso numa única pessoa? São mistérios que a fé cristã professa, recebe, mas não entende. Não consegue alcançar, não tem jeito. Exatamente porque nós estamos, aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Ele consegue. É um ser que é inexistente, é um ser imaginário. Tá vendo que ninguém entende? Eles não sabem. Por quê? Existe um monte de contradição. E aí você tem que falar que é mistério. Que quando morrer vocês vão saber. Que quando vier a volta do personagem fictício vocês vão entender. É isso aí, ó. E fazer coisas que nós não conseguimos acompanhar. Nosso raciocínio não alcança o que ele faz. Bom, então vocês puderam perceber, né? Que o pastor não entende. O apresentador entendeu menos ainda. Você que está assistindo não entendeu porra nenhuma e nada fez sentido, né? O Deus quem determina as paradas para acontecer, as tragédias, as coisas ruins, né? A enchente no Rio Grande do Sul foi ele que determinou, mas a culpa é sua. A culpa é sua, a culpa é do bebê que morreu afogado, né? A culpa é do inocente. Mas esse inocente é culpado também porque cometeram um crime lá atrás e esse crime pega nele, só que Jesus falou que o que acontece não é culpa nem dele, nem do pai que pecou, nem de ninguém. Aí diz na Bíblia que o filho não pode ser julgado pelos crimes do pai, mas também fala que Deus é aquele que pune até não sei quantas gerações, até a 8ª, 10ª geração, o filho pelo pecado do pai. Você está entendendo? Como que eu resolvo isso? Eu sou ateu, sei que tem contradição na Bíblia. Sei que são épocas diferentes, são pessoas diferentes. Sei que aquilo ali é um livro mitológico. Eu sei que aquilo ali é uma história de fantasia, que aquilo ali não aconteceu. Que aquilo é uma coisa irreal. Só que os caras acham que aquilo é real, que aquilo é literal. E aí cria essa confusão toda. Só que eles conseguem trazer um efeito no mundo real, que é cobrar dízimos e ofertas e viverem uma vida luxuosa aqui na Terra, na vida que existe, que é a vida antes da morte, tá? Então é isso. Você entendeu? Coloca aí nos comentários aí se você entendeu. Se você entendeu, me explica, porque ele não entendeu, o apresentador não entendeu. Eu entendi porque eu sei que é ficção, porque eu sei que tem contradição. Agora, você entendeu? Se você entendeu, explica aí pra mim aí. Valeu, galera! Se inscreva no canal, é de extrema importância que você deixe a sua inscrição, tá? Vamos bater aí a marca aí de 100 mil inscritos. Vamos se inscrever no canal. Deixa o seu like. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tamo junto.